O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, a nossa saudação carinhosa a você que está aí sintonizado e começa agora o programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no Servisa, em São Paulo, um centro de vida saudável, com 11 amigos convidados de vários estados do Brasil para essa temporada de estudos do livro do profeta Daniel. E hoje chegamos ao capítulo 10. E o capítulo 10 introduz a última das 4 visões que Daniel teve e registrou em seu livro. Mas nós temos um grupo muito eclético aqui nessa temporada. E antes de começarmos o estudo de hoje, eu vou convidar o Luciano, que é cantor e compositor, e ele vai agora cantar uma música em louvor a Deus e para o nosso deleite espiritual, viu? Seja bem-vindo, Luciano. Luciano participa aí também da banda do Marquinhos Maraial, é isso mesmo? Isso. Aproveita e manda um recado para ele. Aproveitar e mandar o meu muito obrigado a Marquinhos, agradecer a Deus por ter usado o Marquinhos para me trazer até aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Estou logo orientando ele para depois Marquinhos não brigar com ele, né? Que ele não mencionou o nome do Marquinhos outro dia. Mas, Luciano, que Deus abençoe. E vamos então ouvir essa canção. Quando estou sem direção, quando a cama não é mais descanso, mas a enferma vida de um irmão, quando não vem um sorriso, quando tento e não dá certo, quando a carência não some, mesmo tendo alguém tão perto. Me confundo nessa dor que me faz lembrar que o amor de que eu preciso ter mais perto pra acabar com esse deserto tava sempre do meu lado, e apesar do meu maltrato ele nunca se afastou. Apesar do meu maltrato, ele nunca
se afastou. Hoje eu vejo a dor de outra forma. Posso até sentir, mas nela eu vejo a porta pra acertar tudo que errei, com a força de um rei. E nele eu reajo à dor, nele eu não sou mais um fraco, nele eu sei que todos os meus passos vão me guiar pra esse amor. E nele eu reajo à dor, nele eu não sou mais um fraco, nele eu sei que todos os meus passos vão me guiar pra esse amor. E nele eu reajo à dor, nele eu não sou mais um fraco, nele eu sei que todos os meus passos vão me guiar pra esse amor. Jesus, 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 Jesus. Muito bem, Luciano. Deus seja louvado, viu? Que linda canção. E pelo que você me disse, é composição tua também, né? Sim. Que bênção. Louvado seja Deus, né? Agora está provado que você é cantor e compositor, viu? Provado e aprovado. Que bom. Muito obrigado, Lu. E daqui mais algumas semanas nós vamos ouvir a voz de outras pessoas aqui também, né? Hein, Mara? Você vai também louvar a Deus aqui? Vai, né? Então tá bom. Pois bem, vamos abrir nossa Bíblia em Daniel capítulo 10. Você que está assistindo Bíblia Fácil, pode também solicitar o seu guia de estudo. Vai aparecer na tela para você aí o telefone e o e-mail. Você poderá ligar para nós em horário comercial ou você poderá acessar nossa página e solicitar esse guia de estudo, que é inteiramente grátis. Você vai deixar os seus dados postais e enviamos então para a sua casa. Lembrando sempre que podemos fazer isso graças ao apoio do Anjo da Esperança. E muito obrigado você que é um Anjo da Esperança. E por falar em Anjo da Esperança, eu sei que aqui nós temos alguém que é Anjo da Esperança também, não temos? Carlos e Laura, vocês são Anjos da Esperança também. Que bom, eu fico muito feliz com isso. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos então orar ao nosso Deus para compreendermos o tema de hoje. Chegamos ao capítulo 10. E o capítulo 10 vai tratar do tema Daniel no rio Tigre. O que aconteceu às margens desse rio? Lembra-se que Babilônia estava na Mesopotâmia, e a Mesopotâmia é uma faixa de terra entre o Tigre e o Eufrates. Daí vem a palavra Mesopotâmia. Você, Carlos, que gosta de línguas, né? Mesos entre potames, rios. Mesopotâmia é a terra entre os rios, Tigre e Eufrates. E o Eufrates cortava a Babilônia. E agora as cenas do capítulo 10 se passam no Tigre, esse outro rio da Mesopotâmia. Então vamos agora orar e pedir a direção de Deus? Pai Santo, estamos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra para compreender a Tua voz a falar ao nosso coração. Que a história que vamos estudar agora possa preencher o nosso coração na certeza de que o Senhor está dirigindo todos os negócios da nossa vida e haverá de conduzir a todos nós a um final feliz. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos então tomar nossas Bíblias. Você que está em casa nos assistindo, tome também sua Bíblia, participe desse estudo da Palavra de Deus. Relembrando, eu disse para vocês de que no programa Bíblia Fácil, nessa temporada, nós íamos estudar 4 visões. A primeira visão, Daniel teve no capítulo 2, que foi a interpretação e o sonho da estátua assustadora. A segunda visão veio no capítulo 7, 4 animais estranhos. Estão lembrados?
do leão, do urso, leopardo e o animal terrível e espantoso. Quando entramos no capítulo 8, nós temos uma terceira visão, a visão do carneiro e do bode. E agora chegamos à quarta e última visão, que vai preencher do capítulo 10 ao capítulo 12. Esta é a quarta e última visão registrada no livro. Nesse trecho da Bíblia, nesses 3 capítulos, Daniel recebe uma visão do clímax da história humana e da segunda vinda de Cristo. E se até aqui nós nos detemos muito no passado, a partir de agora nós vamos avançar para o futuro. E nós vamos ver o que Daniel revela para nós sobre os dias que ainda não chegaram. O que a Bíblia fala que vai acontecer daqui para frente? Então chegamos nesse momento do livro. Até aqui foi história e a profecia na história, mas agora vem a profecia ainda não cumprida. E como eu posso ter certeza de que a profecia que não se cumpriu vai se cumprir? É porque as que foram feitas no 6º século já se cumpriram. Então o cumprimento profético do passado, de todas as predições de Daniel, é a segurança de que as futuras também se cumprirão. Se alguma dessas profecias não tivesse se cumprido, eu poderia desconfiar das outras do futuro, mas como todas se cumpriram e como nós vimos com rigor exato, quer dizer que as futuras também se cumprirão. Então, quando começamos o capítulo 10, nós vamos perceber que às vezes nós não vemos imediatamente os resultados que nós desejamos, mas podemos estar certos de que Deus está operando em prol de nossos melhores interesses. Esse é o princípio que se destaca aqui nesse capítulo. E você vai perceber que Daniel estava numa expectativa de algo que não estava acontecendo. O que aconteceu então? Vamos olhar aqui para esse capítulo 10, vamos começar nos versos 1 a 3. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Preste atenção. Esta quarta visão, ela trata do grande conflito. Quando nós começamos o capítulo 2, nós dissemos para vocês de que o capítulo 2 falava do conflito do povo de Deus com o povo pagão, Jerusalém e Babilônia, Nabucodonosor escravizando o povo de Deus. E no conflito entre o bem e o mal, o povo de Deus foi envolvido. O capítulo 2 é o passado. Agora chegamos à seção que Daniel vê um outro grande conflito entre o bem e o mal. E o povo de Deus, mais uma vez, será envolvido. Nós seremos envolvidos. Lembra que eu falei para vocês daquela estrutura quiástica do livro? Então, no capítulo 2, nós temos um conflito e o povo de Deus é envolvido. Agora, no capítulo 10, 11 e 12, temos o conflito de novo. Ou seja, o livro começa e termina assim, falando do grande conflito entre o bem e o mal e de como os seres humanos são envolvidos nele. Então, ele viu um grande conflito e aqui nós vemos que Daniel vai ser chamado de um homem muito amado pelo céu. Interessante, né? Daniel era um homem amado pelo céu. E quando o anjo se apresenta a ele, esta é a expressão. Olha que bonito é o verso 19. Daniel 10, 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte e corajoso. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. A presença do anjo e a certeza de que ele era amado por Deus fortaleceu o profeta. Fortaleceu diante da visão que ele estava tendo do grande conflito entre o bem e o mal. Então vamos entender agora, nos versículos 12 e 13, o que está acontecendo aqui. Olha para a sua Bíblia, versos 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo?
21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Se você voltar para o capítulo 9, que nós estudamos na semana passada, a partir do verso 1, o que você tem aí no capítulo 9, 1 em diante? Uma oração de Daniel, certo? Daniel aqui está orando. Agora olha que interessante no versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de quantos anos? Então Daniel, estudando os rolos do profeta Jeremias, compreendeu de que deveria durar 70 anos o cativeiro. E ele agora começa a orar. O capítulo 9, na primeira parte, é uma oração de Daniel pedindo que Deus cumpra a sua promessa. No finalzinho da oração, você vai perceber que Daniel vai dizer para que Deus restaure o templo. Olha o verso 18, Daniel 9, 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tua muita misericórdia. Então Daniel está orando para que a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas por causa de Nabucodonosor, Deus cumprisse sua promessa e deixasse o povo judeu voltar para lá e, como Isaías havia profetizado, reconstruir a cidade e o templo. E enquanto ele está orando, nada acontece, até que se passaram 3 semanas, 21 dias. Mas no final dos 21 dias, um anjo veio do céu e explica para ele: Daniel, quando você começou a orar, eu fui enviado do céu, porque você é um homem muito amado. Mas quando eu cheguei aqui, o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele me resistiu por 21 dias. E é por isso que a tua oração não foi atendida. O que é que estava acontecendo em Babilônia nesse exato momento? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. De que se trata essa resistência? Quem é esse príncipe do rei da Pérsia? Aqui uma expressão a Satanás. Satanás trabalhando na mente dos reis da Pérsia. E veja que o capítulo 9 começa falando quem é que estava no trono. No primeiro ano de quem? Quem foi o primeiro rei que se assentou quando a Medo-Pérsia venceu? Dario. E depois vem o quê? Ciro. Agora vá para o capítulo 10. No terceiro ano de quem? Rei da? Você está entendendo que Daniel orou no período de Dario e só no período de Ciro que as coisas vão começar a acontecer? Porque quando a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, Daniel pensou assim: a estátua está se cumprindo. Saímos da cabeça de ouro e fomos para o peito de prata. O capítulo 7 está se cumprindo. Saímos do leão alado e fomos para o urso. Isso quer dizer que está na hora de Deus libertar o seu povo. Então, quando Dario se assenta, ele começa a orar. E ele vai orar por um bom tempo, até que chegue ao terceiro ano de Ciro. Ou seja, Dario sai do trono, entra Ciro, e no terceiro ano, Daniel está orando, e agora as coisas começam a acontecer. Porque na profecia apontava que quem seria o libertador? Ciro. Lembra de Isaías 45:1? O Ciro, meu ungido. Então o que fez Daniel agora? Ele pegou esta profecia de Jeremias 25:11 e 12, mostrou para Ciro e disse: você faz parte da profecia. Você tem que permitir que os judeus voltem para Jerusalém, reedifiquem a cidade e reedifiquem o templo. Sim, Demir? Pastor, nós estamos aí vendo a importância da oração.
Exatamente. Todo o período da história humana, a importância da oração. Nós hoje, nos dias de hoje, como seres humanos, temos a condição de vencer as forças do mal sem oração? Sem oração, impossível. Porque a oração é um mecanismo que Deus criou para que nós resistíssemos à tentação. Na realidade, nós temos 2 mecanismos criados pelos céus, né? É a oração e o estudo da palavra. Lembra de Jesus quando foi tentado no deserto? Qual foi a resposta de Cristo às tentações do inimigo? Está escrito. Então a palavra de Deus tem que ser usada. E ele estava no deserto jejuando e orando 40 dias. Então são os mecanismos que Deus criou para nós vencermos a batalha contra o mal. Pastor? É interessante que o pastor frisou aí o caso de Satanás que veio, né, e colocou um bloqueio. Esse bloqueio o pastor mencionou na mente dos reis, na mente das pessoas. Não seria aí o anjo veio e bloqueou o anjo numa esfera muito acima dessa daqui? O que foi essa pressão do mal sobre os reis da Pérsia? Para que eles não autorizassem os judeus a voltar para Jerusalém. Deus havia prometido que os judeus voltariam depois de 70 anos. E eu não sei se é o próximo slide, mas olha aqui o gráfico que eu tenho aqui. Ciro havia derrotado Babilônia, nós já aprendemos aqui no ano 539, dia 13 de outubro. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Então Daniel 9 estuda os rolos do profeta. E quando ele descobre que Ciro venceu a Babilônia em 539, os 70 anos já estão chegando ao seu fim. Ou seja, se Daniel foi para a Babilônia em 606 para 605, agora já estavam inteirando 70 anos. Quando Ciro vence a Babilônia, faltavam cerca de 3 para 4 anos para terminar o período. Dario se senta no trono, depois se senta Ciro. Quando Ciro se assenta, os 70 anos estão se cumprindo. E agora Daniel ora para que Deus permita os judeus voltar. E o diabo vem e não quer que o povo volte. Agora a pergunta-chave é, por que o diabo não queria que os judeus voltassem para Jerusalém? Aonde que o diabo está atuando? Na mente? Na mente dos reis da Pérsia. Dario, legal. Depois Ciro. Inteligente essa... Porque eu já vi gente pregando que ele não atravessou, por exemplo, a estratosfera e nem chegou à Terra. Eu já vi gente pregando aqui. E essa ideia eu nunca tive já observando e é muito inteligente. Quem nunca atravessou sentido. O diabo? É. Ele já está aqui, né? Não, tá, mas ele não atravessou para atingir e falar com os reis. Não, ele foi à corte para impedir que o decreto fosse assinado. A guerra nas mentes. Luiz. Pastor, o capítulo 10, versículo 13, fala que mas os príncipes do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esses 21 dias são 21 dias literais? São literais, porque ele está relatando aqui uma oração que ele fez. Então ele não está fazendo uma profecia. Ele começou a orar, ele leu a Bíblia, ele mostrou para Ciro. Então ele está contando uma história. E eu durante 21 dias. Então, nesse período em que Ciro se assenta, e enquanto Dario estava sentado no trono, Daniel pensou, o libertador não é Dario. Isaías diz que é Ciro. Mas quando Ciro se assenta no capítulo 10, ele vai intensificar as orações. E ele já havia orado desde o período de Dario, mas agora ele intensifica as orações, porque o ano 536, que é o ano do final dos 70 anos, está chegando. Aqui ele intensifica. E aí vem a resposta do anjo, de que os príncipes do rei da Pérsia haviam resistido à influência do anjo de Deus. Demir. Pastor, no versículo aqui, no Daniel 10, 13, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Estava resistindo a quem? A Gabriel? A Gabriel. A Gabriel. Aí, na sequência, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Cristo veio, exatamente, teve que vir para ajudar Gabriel nessa luta, nesse grande conflito. Exatamente. Então podemos perceber que o grande conflito que nós estamos envolvidos não é coisa tão simples como... Não é coisa simples. E nós vamos ver no próximo bloco que quando fala de uma luta angelical, nós estamos falando aqui também de uma luta física, corporal. Nós iremos para o intervalo
e já já voltaremos para continuarmos estudando Daniel capítulo 10. Eu espero você. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta hoje estudando Daniel capítulo 10. Se você deseja receber em casa um guia de estudo para acompanhar os temas do Bíblia Fácil, você telefona para nós em horário comercial ou então acesse nossa página na internet e preencha um formulário com os seus dados postais. E através dos correios, essa revista será enviada para a sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias, você estará recebendo. Participe desse estudo e vamos conhecer mais a respeito da Palavra de Deus. Terminamos o primeiro bloco falando que Daniel, quando ele viu cair a Babilônia e Dario se assentar no trono, ele percebeu que um momento histórico da profecia estava acontecendo. E ele, estudando o rolo do profeta Jeremias, ele descobriu de que Ciro seria o libertador e 70 anos seria o período de cativeiro. Satanás sabia, desde do Gênesis, de que um dia Cristo viria. Porque em Gênesis 3,15 está a primeira promessa do Evangelho. Lembram desse texto? Gênesis 3,15? Vamos ler esse texto então? Aqui é a primeira vez que a promessa de um Messias é feita. E olha o que diz Gênesis 3,15. Esse texto é chamado de o proto-evangelion, porque é o primeiro evangelho. E Gênesis 3,15 diz assim, aqui é Deus falando para a serpente e para a mulher. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mulher, é a igreja? Aqui a mulher aqui é uma representação do povo de Deus da igreja. E desse povo de Deus viria o Messias. Então, Deus está dizendo para Eva e para a serpente, o descendente de Eva vai vir, e você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Mas um dia o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então, o ferir o calcanhar significava a morte de Cristo na cruz. E o esmagar a cabeça significa a destruição de Satanás completa. Por que usar a expressão ferir o calcanhar? Porque ferir o calcanhar não é uma ferida vital. Ou seja, o Filho de Deus vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Já o esmagar a cabeça é fatal. Por isso a profecia foi dada. E Satanás sabia que em algum momento esse Messias viria. E ele agora está preocupado, porque se o sacrifício volta a acontecer, isso indica que o Messias vai chegar. Luciano. Pastor, finalmente, depois dessa batalha, a profecia se cumpre? Realmente o povo volta em 70 anos? Sim, exatamente. Ou seja, a profecia previu até essa batalha. Até essa batalha. Agora, o que aconteceu? Enquanto a briga estava empatada com Lúcifer e Gabriel, são dois anjos, duas criaturas. E a briga ficou empatada por 21 dias. Mas aí Gabriel diz assim, no final dos 21 dias, o céu enviou quem? Miguel. Miguel é um título que Cristo assume quando ele enfrenta o mal. E ele veio, e quando Miguel, o próprio Cristo, chegou na corte medo-persa, Satanás foi expulso e Ciro assinou o decreto. Mara. O senhor prefeito, ele fez uma colocação no outro bloco, Demi, né? Aham. Que Miguel é o próprio Cristo. Certo. Eu tenho 18 anos, assim, da minha conversão. É a primeira vez que eu escuto isso. Ok. Incrível. Vamos dar uma olhadinha num texto de Judas aqui? Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem um outro texto que envolve uma luta corporal também entre o bem e o mal. E aqui Miguel, mais uma vez, vai se manifestar. Olha o que diz Judas 9. Só tem um capítulo, né? Eu estou na página 200, no finalzinho da Bíblia. Página 200. Judas 9, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Veja que a briga corporal de Cristo com Satanás não foi só ali. Quando Moisés morreu, Deus tinha um plano para Moisés. Deus queria ressuscitá-lo. E Satanás queria que o corpo ficasse com ele. Uma vez morto, Satanás queria tomar posse desse corpo. E então Miguel veio para lutar com Satanás pelo corpo de Moisés. E finalmente Moisés foi ressuscitado, certo? Aonde que diz que Moisés foi ressuscitado? Nós não sabemos. Mas Moisés vai aparecer com Cristo no Monte da Transfiguração. Então, se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração conversando com Cristo, é porque ele ressuscitou. Porque a Bíblia ensina que quem morre não pode conversar, não tem consciência de nada. Os mortos não sabem de coisa alguma. Pastor Arilton, aqui nesse versículo que o senhor acabou de ler de Judas 9, eu não consegui visualizar a forma de Arcanjo Miguel e Jesus. O senhor leu o versículo, eu entendi a leitura, mas eu não consegui entender um nexo. Teria outra referência bíblica que confirmasse Arcanjo Miguel ser Jesus Cristo? Sim. A expressão arcanjo aqui já dá a ideia do primeiro dos anjos, o arcanjo, certo? Pelo próprio título que o anjo assume, ele é o primeiro dos anjos. Mas em Daniel 10, 13, que nós lemos, acho que não fala isso. Fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, aí agora o arcanjo Gabriel vai descrever Miguel. E ele diz assim: um dos primeiros príncipes. Nessa referência aqui não diz o primeiro príncipe, um dos. E eu creio que nós não podemos considerar e nem comparar Jesus com um dos primeiros príncipes, porque Jesus sempre é e sempre foi Deus. É um ponto, é uma colocação minha. A outra colocação, ainda voltando em Judas, é que aqui claramente diz que ele não se atreveu a proferir juízo contra Satanás. E nós vimos várias passagens que Jesus claramente ele não teve receio de proferir palavras contra Satanás, como Mateus 1,4, ele foi enfático nisso. Então, por que se esse arcanjo Miguel, pensando que ele é Jesus, né? Aqui no versículo 9 de Judas, por que ele teve esse receio? E por que o anjo Gabriel disse que esse Miguel, descrevendo ele, era um dos, claramente ele diz um dos principais príncipes, e não o principal príncipe. Ok. Você mencionou que Gabriel era o arcanjo. Gabriel não é o arcanjo, certo? O texto nunca diz ele de arcanjo. Ele é um anjo. Arcanjo é só uma referência a Miguel, certo? Certo. Então, Miguel... na verdade, nesse momento eu me confundi, mas o principal que eu queria esclarecer aqui é que o anjo Miguel, o anjo Gabriel, quando ele se referiu a Miguel e descreveu Miguel, ele colocou como um dos primeiros príncipes. Ele claramente disse assim, que está escrito aqui no versículo 13, veio para mim, porém Miguel, agora ele vai classificar Miguel, claramente ele diz, um dos primeiros príncipes. Então ele classificou aqui Miguel como um dos, e não o. E Jesus, na minha opinião, ele não é um dos principais príncipes. Na minha opinião, Jesus é o principal príncipe. Você está certo em afirmar isso, e de fato Jesus é o. Agora, o fato de dizer que ele é um dos principais, mesmo sendo o principal, ele pode estar entre outros, sendo o principal. Você se lembra quando Daniel foi colocado como presidente da Babilônia? Eram 3 presidentes, mas ele era o principal? A expressão era os presidentes, mas havia um entre eles que tinha um poder maior. Então não contradiz o fato dele ser chamado um dos e ele também ser o principal. O título arcanjo na Bíblia e a palavra arquê, daí vem a palavra arqueologia, então quer dizer o primeiro. Por isso ele é chamado lá em Judas de o arcanjo Miguel, o primeiro dos anjos. Mas qual é a prova mais contundente que eu tenho de que esse Miguel é Cristo? É o próprio capítulo 10 que me dá essa prova. Volta para Daniel 10 e dá uma olhadinha comigo aqui. Sim, está aqui. Olha para o versículo 4.
No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis quem ele viu. Vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Daniel está tendo junto ao rio Tigre uma visão de quem? Jesus. Só podemos entender ser o Cristo. Vamos para Apocalipse. Sim, não, Apocalipse 1. Mas esse texto que o senhor acabou de ler, eu não vejo correlação a ele, e em momento algum eu vejo que ele tira a definição de Gabriel sobre Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Então eu vou explicar novamente o capítulo 10. Se você vier para Apocalipse 1, a partir do verso 9, você vai ter uma visão do Cristo glorificado, que João tem na ilha de Patmos. E olha a descrição que João faz de Cristo. Apocalipse, a partir do versículo 14. Apocalipse 1, 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Você percebe que é a mesma descrição que João está fazendo? Absolutamente, e isso é claro para mim. Isso. O que eu volto a dizer é que aqui, não, na minha opinião, não tem referência bíblica suficiente para afirmar que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Ok. Então, mas Daniel... assim, só uma colocação. Sim. De qualquer forma, a gente respeita a posição de vocês e vamos continuar o programa, mas é só mesmo essa situação. E em Judas, o arcanjo Miguel, ele não ousou proferir palavras infamatórias. Eu vou explicar Satanás. O que significa isso em Judas. Eu vou explicar. Voltando a Daniel, ele teve uma visão no capítulo 10 do próprio Cristo, certo? Agora olha o que Daniel diz depois que ele teve a visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Versículo 7, Daniel 10, 7. Só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante caiu sobre eles grande temor. Então ele tem uma visão de Cristo e agora Daniel é consolado. Agora vem um anjo para consolá-lo e para explicar o que havia acontecido na visão que ele havia tido. Ele acabou de ter a visão. Os que estavam com ele não viram, só ele viu. Mas ele não entendeu a visão. Aí Gabriel vem e diz assim, eu estava lutando, mas o céu enviou Miguel. Então, pela conexão linguística de uma mesma perícope, é claro que ele está falando do Cristo que Daniel viu junto ao rio. Ô pastor. Ok, nós não entendemos, eu não entendo assim. Mas pastor, podemos continuar. Apocalipse 12, 7 diz, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Então Miguel e os seus anjos. Porque Miguel, ele comandava um grupo de anjos, concordo, mas eu não afirmo que Miguel é Jesus, porque anjo, arcanjo, ele é criatura de Deus. E Jesus não foi criado por Deus, porque Jesus, desde antes do princípio, Jesus já é Deus. Então eu não posso confirmar que um ser criado, eu posso comparar ele com Jesus. A minha concepção a respeito de Jesus é essa, a respeito à concepção de vocês, mas a minha é essa. Eu compartilho com o pastor Jade. Eu não consigo também. Creio que Deus pode todas as coisas, a sua soberania. Mas, assim, meu conhecimento é pequeno em comparação à maioria aqui, que são pastores. Mas Deus não é na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Aonde tem essa possibilidade dele ser um anjo? Ok. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Consolador? E o que é Consolador? É um título que ele assume, no grego Parácletos, para a função que ele exerce como Consolador. Ele é o Espírito Santo, ele é Deus. Só que como Consolador, como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele assume um título funcional. A própria expressão Pai, Filho e Espírito Santo é uma expressão que nós chamamos de antropoformismo. É uma forma humana de descrever a divindade. Porque o Filho não é gerado do Pai?
Mas Jesus... O Filho não é gerado do Pai? Mas Jesus foi gerado? Não. Ninguém disse aqui em momento algum que Cristo foi criado. Ele é Deus, Ele é eterno. Mas se você disser que por ele ser Deus, Ele não pode assumir outro título, o título de Filho não cabe para Ele. Porque o Filho é aquele que é gerado. E Jesus não é gerado. Então Ele assume a função de Filho no escopo da salvação. Então, em relação à humanidade e ao plano da salvação, Cristo se torna Filho, porque Ele é o enviado. Então, Filho é um título. E Ele assume o título de Filho, de Conselheiro, Pai da eternidade, certo. Príncipe da paz e em Daniel, Miguel. Eu só queria fazer uma colocação que eu acho pertinente para os nossos ouvintes, né? Daniel viveu 90 anos e algumas respostas ele não teve. Então, sem dúvida, algumas respostas nós não teremos também. Nós teremos que aguardar. E às vezes é difícil para nós, seres humanos, aguardar essas respostas. Mas Deus, em algum momento, Ele vai mostrar isso para a gente. Nem que seja lá na eternidade. Amém. Sim, Ana? Não, eu acredito, como o pastor Carlos também disse, eu finalizo aqui, são linhas teológicas diferentes e nós respeitamos a de vocês. Ok. O que acontece agora? O mal não quer que o povo de Deus volte, porque se o povo de Deus voltasse, a cidade seria reconstruída, o templo reconstruído, e no tempo aprazado quem é que viria? O Messias. Agora vá para Esdras, nós já lemos esse texto com vocês. Esdras no capítulo 1. Aqui você tem o decreto de Ciro, e nós já aprendemos que houve 3 decretos, Ciro, Dario e Artaxerxes, segundo Esdras 6,14. E aqui no primeiro capítulo tem um decreto de Ciro, e no capítulo 2 você tem o que aí? A lista dos que voltaram de Babilônia. Então Ciro assinou o decreto, e eles voltaram de Babilônia. Não todos, alguns judeus voltaram. E esses que voltaram, eles começaram a reconstruir a cidade e o templo. Quando eles começaram a reconstruir o templo, eles enfrentaram oposição dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo de ascendência mista, e eles não queriam ficar de fora da reconstrução. E eles disseram para os judeus assim: deixe-nos ajudar vocês a reconstruir o templo, e juntos nós vamos adorar. Os judeus disseram: não, o templo é dos judeus e só os judeus vão reconstruí-lo. Aí começou a briga entre judeu e samaritano. Você está lembrando de João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher junto ao poço, e ela era samaritana, e ela disse assim: você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Pois a briga havia começado quando eles voltaram de Babilônia. Finalmente, os judeus terminaram a reconstrução do templo, e quando o templo foi concluído, o que aconteceu? Vá para o livro do profeta Ageu. Você estava em Daniel, né? Passa para frente um pouquinho de Daniel. Tem um livro bem pequenininho aí. Tem Daniel, depois Oséias, Joel, Amós, Obadias, Ageu. Olha aqui Ageu capítulo 2, versículo 7 em diante. Página 621 do Antigo Testamento. Página 621 do Antigo Testamento. Ageu 2, olha para o versículo 7. O profeta Ageu estava presente na reinauguração do templo. E esse templo, outrora chamado de Salomão, vai passar a se chamar o Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era quem governava a Judéia nesse momento. E nesse momento da reinauguração, olha o que diz o profeta Ageu: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção no verso 9. A glória desta última casa
de Zorobabel, será maior do que a primeira, de Salomão, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, algumas versões dizem assim, e virá o desejado de todas as nações. Virá a paz. Aqui uma profecia messiânica de Ageu. E passados 400 anos mais ou menos, chegamos em Mateus 24, quando Jesus entra no templo pela primeira vez. E quando Jesus entra no templo, nós temos ali o cumprimento da profecia de Ageu. Ou seja, no tempo aprazado, Cristo veio. Como diz Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No momento marcado para o nascimento de Cristo, ele nasceu. E Jesus só nasceu porque o sacrifício do santuário voltou a acontecer. E era isso que o diabo temia. E quando nasceu a criança em Belém, o diabo sabia que os seus dias estavam contados. E a partir daí, durante todo o ministério de Cristo, o diabo atuou para tentar destruir o garoto. Lembra com 2 anos, quando ele levou todos os garotos a serem assassinados? E ao longo de todo o ministério de Cristo, o diabo quis fazer Jesus pecar, porque se ele pecasse, ele não poderia ser o nosso Salvador. O que essa história nos ensina? Que a despeito da demora da oração, Deus estava trabalhando pelo profeta. E às vezes algumas de nossas orações parecem não serem respondidas, mas no momento certo, Deus dará a resposta. E o povo voltou de Babilônia, reedificou o santuário e o Messias veio. Nós não estamos hoje vivendo juntos com Babilônia? Não é esse o chamado de Apocalipse? Sai de Babilônia ou sai dela, povo meu? Nós precisamos também sair de Babilônia e ir agora não para Jerusalém terrestre, mas para a nova Jerusalém. Nós também temos uma festa para celebrar. E sabe qual é o mais triste dessa história? É que quando Ciro assinou o decreto, nem todos os judeus voltaram. O capítulo 2 de Êxodo vai dar uma lista. E por que a maioria não quis voltar? Porque a maioria havia criado laços, raízes com Babilônia. Eles haviam prosperado em Babilônia. Eles estavam tão apegados à Babilônia que eles não quiseram voltar para Jerusalém. E o que aconteceu com esses judeus que ficaram em Babilônia? Se você ler o livro de Esther, você vai ver que todos os problemas que os judeus enfrentam no livro de Esther são judeus que não saíram de Babilônia quando Deus disse para que eles saíssem. Você percebe que hoje Babilônia tenta nos prender? E quantas são as armadilhas do diabo para nos segurar? E toda vez que alguém escolhe Cristo e alguém quiser dar um passo em direção a Ele, o diabo vai vir com todas as forças. Vai usar pessoas, vai usar sistemas, vai usar de tudo para prender a pessoa em Babilônia. Porque esta é a obra do diabo. E nós temos que clamar para que Jesus seja o nosso libertador. Eu sei que alguns de vocês aqui estão passando por momentos difíceis, porque ao você tomar uma decisão, você tem que se livrar completamente de Babilônia. E sabe o que faz Babilônia? Ela joga todos os seus laços em cima de você. E todas as oportunidades que não apareceram em muitos anos de vida vão aparecer para você quando você escolher Cristo. Porque o diabo sabe que se ele perder alguém, é uma derrota para ele. Mas não se esqueça, a nossa festa não é em Babilônia, é na Nova Jerusalém. Todos aqui temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Todos nós. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Senhor, aqui estou, despido de mim mesmo.
tento me encontrar em meio aos erros e deles aprender novos acertos, sozinho, sozinho, sozinho. Senhor, aqui estou conscientemente, em meio à razão, te busco em minha mente. Sinto que às vezes falas ao meu coração, e entre tantos sentimentos busco direção. Me ajuda, Pai, Pai, me ajuda. Frágil e sedento, tento desvendar teus propósitos, e em meio a tudo, como encontrar paz. E quando vem a noite, e quando te procuro, me sinto mais seguro. Não quero mais viver correndo atrás do vento. Eu quero decidir ser melhor por dentro. Me ajuda a lembrar que hoje eu sou teu, que por toda a eternidade tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Talvez as orações que você tem feito não tenham sido atendidas como você esperava. Daniel orou o tempo necessário até que o céu enviasse a mensagem do céu, de que a sua oração seria atendida. Assim vai acontecer conosco. Nós devemos colocar nossa vida nas mãos de Cristo. E mesmo que parecer demore o nosso pedido, ele vai acontecer. Nós devemos nos colocar nas mãos de Cristo, porque só Ele tem o poder de nos libertar de Babilônia, de todo o brilho que esse mundo coloca em nosso caminho, para nos fazer querer ficar aqui, enquanto que há uma festa para o povo de Deus celebrar na Nova Jerusalém. Mas não se preocupe, porque na hora de mais dura prova, o próprio Cristo vai vir em seu socorro. E Ele vai te ajudar, porque essa foi a promessa dele. Clame a mim e eu responderei. E em Mateus 7,7 ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Confie em Cristo e na hora certa o milagre vai acontecer. Nós podemos estar passando por um momento de prova, o nosso vale da sombra da morte. Mas esse vale não dura para sempre. A palavra é clara em dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo. Se nós confiarmos em Cristo, a nossa história terminará bem. Vamos orar? Pai, assim como Daniel, queremos em primeiro lugar reconhecer a nossa pecaminosidade. Queremos suplicar que os anjos poderosos dos céus estejam sempre ao nosso lado para nos livrar do mal e do perigo.
e para confortar nosso coração diante das provas da vida. Queremos suplicar que o Divino Espírito Santo possa nos ajudar a desembaraçar-nos do pecado que tenazmente nos assedia e a corrermos com perseverança a carreira cristã que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Cuida de todos nós, que a Tua bênção alcance cada coração nesta hora. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem estaremos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero você.